Salve, nação! Rapaziada, o que tá acontecendo com o time do Flamengo, pô? Ô, os caras tá com a bagaça, mano. Os caras tá contando, mano. Os caras querem contratar todo mundo, pô. Quer contratar o Caio Jorge, quer contratar agora o Brazão. O Brazão, pra quem não sabe, rapaziada, é o goleiro do Santos. Ô, na minha opinião, mano, o Brazão é mais goleiro do que o Rossi, pô. Você é louco, aquele goleiro Rossi do Flamengo, pô, é horroroso, mano. E o Brazão é seleção brasileira. O Rossi só ramela. Ô, o Santos não caiu no papo reto por causa do Rossi, rapaziada. Mas antes de começar o vídeo, mano, já deixa aquele like pra fortalecer o canal, certo? Se inscreva no canal, que é muito importante. Ô, rapaziada, também se puder, hypar o vídeo, mano. Fica perto dos comentários, pô. Fica do lado dos comentários, se hypar o vídeo, manda pra mais gente. O YouTube recomenda mais, certo? Vamos aqui com as informações do Pilhado sobre o Rossi. O Pilhado cheio de informação, né? O Pilhado, ó o Pilhadinho como que ele tá. Mais informação que eu apurei hoje sobre a movimentação do Flamengo no mercado, tá? Porque tem muita gente me perguntando, e o goleiro, Pilhado, que o Flamengo falou que seria uma das prioridades para a próxima temporada? Então, apurei hoje com fonte fortíssima no Flamengo, e vocês já viram. Eu fui o primeiro a dar, antes mesmo do Flamengo, o acerto com o Felipe Luiz. Então vocês sabem que minhas fontes são confiáveis. E o que foi dito hoje para mim? Temos uma lista com 3 goleiros. O número 1 dessa lista é o Brazão, goleiro do Santos. Então a prioridade do Flamengo pro gol é o Brazão, tá? Goleiro do Santos. Isso aqui eu posso confirmar para vocês. Agora, está havendo uma sondagem. Por quê? Porque o Flamengo não vai chegar nem próximo do valor que está sendo pedido pelo Santos. Essa foi a informação. O Santos está pedindo um valor muito alto. Me falaram para não passar valores, tá? Então eu não vou passar os valores, porque eu respeito muito as fontes que eu tenho. Mas o Santos fez uma pedida muito alta, tá? E o Flamengo não vai chegar nem perto dessa pedida, porém tem conversas com o staff do jogador. Então o staff do jogador também estaria ali envolvido nessa negociação para tentar possibilidades se o Flamengo realmente tiver esse interesse de pagar. Aí, chat, no papo reto, mano. Se vocês é o Brazão, mano, o que vocês preferem? Jogar no Santos, que só depende do Neymar, que vive caindo, vive brigando pra ser rebaixado, que nesse ano 2026 também vai brigar pra ser rebaixado, ou o time do Flamengo? No Flamengo ele vai ter mais notoriedade, tá ligado? E vai jogar na seleção. Esse goleiro aqui é de seleção, pô. E o Flamengo quer goleiro de seleção, mano. E o Rossi tá muito acomodado. O Rossi é horroroso, mano. O Rossi é horrível, mano. Os caras falam que o Rossi é muito bom, que isso, que joga com as pernas. Mano, só dá ramelada o Rossi, pelo amor de Deus. Ô, no jogo do Paris Saint-Germain, mano. Nossa, o Rossi deu 2 rameladas. Goleiro horroroso. O Brazão, mano, ia cair bem. Ia cair como uma luva no time do Flamengo. E... papo reto, o Brazão é mais goleiro do que o Rossi. Mas eu quero saber a sua opinião, mano. Qual que você prefere? O Brazão ou o Rossi? Ou se você fosse o Brazão, qual que você escolheria? O Santos? O Santos ou o Flamengo, rapaziada? Papo reto, mano. Pra jogar na seleção tem que ir pro Flamengo, pô. No Santos ele não vai arrumar nada. Alto, mas não tão alto pelo goleiro do Santos. Então, pra quem me perguntou, e goleiro, Pilhado? O Brazão é o número 1 da lista, mas pelo Santos pedir tão alto, o Flamengo já tem 2 outros goleiros, tá? Nessa lista. Eu perguntei, o Bento, tá? Goleiro que tá lá na Arábia Saudita, que foi convocado recentemente pela seleção, tá nessa lista? A resposta foi não, que não está. Então, mais uma apuração sobre o mercado do Flamengo aí, a gente tá correndo atrás, e Caio Jorge segue interessando. O Flamengo mantém o discurso de que o foco pro ataque nesse momento é o Caio Jorge. E se mudar qualquer coisa, eu vou trazer novidades. Aí, ó, referente ao Caio Jorge, o Pilhado trouxe a novidade sobre o Caio Jorge, mano. Vamos ver aqui o Pilhadinho, ó, como que ele tá, ó, só curtindo as férias em Bahia. Bahia, Salvador. Rapaz. Todos os detalhes da situação do Flamengo com o Caio Jorge. Flamengo não desistiu do Caio Jorge. Essa é a informação. O Cruzeiro, por meio do seu dono, do Pedrinho,
disse que a pedida é de 50 milhões de euros. Flamengo ofereceu 30 milhões de euros. E aí eu perguntei, né, para uma pessoa muito forte no futebol do Flamengo. Desistiu do Caio Jorge com essa pedida de 50 milhões de euros? E a resposta foi não. Agora que o Felipe Luiz renovou, o foco é no Caio Jorge. O Flamengo vai tentar um convencimento do jogador, tá? Rapaziada, vocês têm noção, mano? 50 milhões de euros, mano. Ô, dá mais ou menos uns 350 milhões de reais, mano. Pô, rapaziada, é muito dinheiro, no papo reto, mano. Você imagina o tanto que é, mano? 50 milhões de euros, mano. Nossa senhora, tio. Ô, no papo reto, mano, com 100 mil reais mudava a minha vida. 50, mano, os jogadores é muito valorizado, né, mano? E o pior que nem é tudo isso. O Caio Jorge joga bem, mas não é que nem antigamente o Ronaldo, tá ligado? O Neymar da vida, antigamente. Mano, esse cara é muito valorizado, pô. Nossa, é muito dinheiro, pô. Nossa senhora. O Flamengo tem um otimismo. Há no Flamengo a notícia de que tem um certo interesse do Caio Jorge nessa negociação. Então, se realmente interessar ao Caio Jorge jogar no Flamengo, a diretoria do Flamengo vai tentar um convencimento do jogador. Então a informação é: não desistiu do Caio Jorge o Flamengo. Para o torcedor do Cruzeiro, Pedro Lourenço nem pensa em facilitar essa negociação. Pedro Lourenço não está precisando do dinheiro. Ah, mas será que ele vai aceitar os 30 milhões de euros? Ele já disse que não. Agora, pode ser que o Flamengo parta para um convencimento do jogador para que o jogador tente um acordo junto ao Cruzeiro. Essa é a informação. O Flamengo está longe de desistir do Caio Jorge e a estratégia agora é tentar convencer o jogador, e as palavras foram: vai ser um jogo de paciência de novo, assim como foi com o Felipe Luiz. Quero falar. Rapaziada, eu tava vendo nas redes sociais, mano. Esse Pedrinho aí, que é o dono do Cruzeiro, ele tirou onda, pô. Tirou onda de verdade em cima dos caras do time do Flamengo. Ele falou assim, mano, se ele quiser comprar o Flamengo, ele só vende a cabeça de gado dele. só vende a fazenda dele com a cabeça de gado que compra o Flamengo. Cê é louco, mano. Será que o cara tem dinheiro? Agora sobre Caio Jorge no Flamengo. No dia 18 de dezembro, uma fonte rubro-negra me procurou para falar: Nicola, Felipe Luiz pediu a contratação do Caio Jorge. Confesso que eu achei a história meio maluca. E fui checar com o José Boto, o executivo de futebol do Flamengo. O Boto desconversou. Achei que não teria possibilidade da coisa avançar, quando nesse domingo estourou a bomba. O Flamengo ofereceu ao Cruzeiro 30 milhões de euros para a compra do Caio Jorge. O Cruzeiro recusou. O Flamengo fez uma segunda investida, 22 milhões de euros em dinheiro e mais Everton Cebolinha em definitivo. A resposta do Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro: 50 milhões de euros para a compra do Caio Jorge, valor completamente fora da realidade. O Flamengo ainda não desistiu do Caio Jorge, apesar da pedida astronômica do Pedro Lourenço. A ideia do Fly é convencer o Caio Jorge a se acertar com o Flamengo em relação ao salário muito maior que ele tem no Cruzeiro, para que depois o Caio seja um trunfo nas tratativas com... Mano, eu quero saber a sua opinião, pô. O que vocês preferem, mano? Se vocês fossem o Caio Jorge, papo reto, eu preferia ficar no Cruzeiro, mano. No Cruzeiro ele é protagonista. Agora no Flamengo, mano, ele não vai ser protagonista, ele vai ser apenas só mais um, tá ligado? E se for pro Flamengo vender ele, mano, vende. E a torcida do Flamengo é a torcida chata, mano. Porra, os caras pesam, mano. Mano, pensa na torcida chata, mano. Os caras pegam no pé, tio. Cê é louco, 50 milhões de euros, mano. E o cara não desempenhar um futebol legal, pô. Os caras, mano, vai massacrar, vai acabar com a carreira dele, pô. Se eu fosse ele, continuava no Flamengo. Eu quero saber a sua opinião, mano. O que vocês acham? Se ele deve sair do Cruzeiro? Eu acho que ele tem que ficar no Cruzeiro e deixar o time do Flamengo pra lá, tá ligado? Um Cruzeiro. Hoje o Caio Jorge ganha na casa de R$1 milhão por mês com a camisa da Raposa. O Flamengo já ofereceu pouco mais de R$2 milhões mensais. Não acredito que essa história vá avançar, até porque o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, tem enorme capacidade financeira e não precisa vender o jogador. E mais, ele vai dar preferências para vender o Caio Jorge para o exterior do que reforçar um clube com o qual o Cruzeiro vai brigar por todos os títulos que disputar em 2026. Só para completar... É isso aí, rapaziada. Esse foi o Jorge Nicola. Mas é isso aí, deixa seu like, se inscreva no canal. Quero saber a sua opinião, o que você acha do Brazão, do Rossi, goleiro horroroso do Rossi, mano. Pelo amor de Deus.
Quero saber do Caio Jorge também, o que vocês acham. E é isso, rapaziada. E ó, se você escutar algum barulho batendo, é porque eu moro no apartamento, mano. E aqui faz um barulho do caramba, velho. Os vizinhos de cima, certo? Tamo junto, seu lindo. Até a próxima.